Fala galera, tranquilo? No vídeo de hoje nós vamos aprender a utilizar o Google DevTools, a ferramenta para desenvolvedores do Google Chrome. Então aqui já diretamente no código, né, no seu computador, onde você guarda os seus exemplos, né, eu vou abrir aqui ah, o próprio Google Chrome, né, para a gente utilizar aqui como exemplo. Ah, Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? O Google DevTools, ele é uma ferramenta para nos auxiliar a entender ou criar exemplos ou até mesmo encontrar erros no nosso código, né? Primeira coisa, vamos ver como é que a gente acessa essa interface do DevTools. Então, eu estou aqui com o VS Code aberto. Existem algumas formas, né, de acessar essa interface e algumas mais simples que são as que eu vou mostrar aqui, tá? Primeira coisa, clico com direito em qualquer local da tela, tá? Qualquer lugar aqui da tela, né? Obviamente dentro do viewport aqui, né? Não, né, na barra de aqui superior, mas sim dentro da tela do navegador. E vou aqui em inspecionar. Então ele já abre aqui a interface do DevTools para a gente. Tranquilo, tá? Não se assuste com as informações que você está vendo aqui, com a quantidade de opções, de abas, fica tranquilo, a gente já vai ver isso com mais calma, tá bom? Então vou fechar aqui só para a gente continuar vendo como é que a gente pode acessar essa parte, né? A outra forma, eu considero a mais simples, né? A gente aperta apenas o F12. Apertamos F12, ele já abre aqui para a gente. Então olha que interessante, vou fechar, F12, F12 de novo eu fecho. Então, dessa forma, são as duas formas mais simples aí que a gente tem de entrar no DevTools. Perfeito. Aqui dentro do DevTools, eu já vou abrir, nós vamos focar aqui na aba de Elements e Style, porque o intuito aqui é a gente conseguir entender o exemplo que a gente está fazendo, né? Eu não vou aqui focar na aba de console, de search, network, performance, até porque tem um curso completo lá na nossa plataforma que ele explica passo a passo cada item e cada aba aqui do DevTools, tá? Então, se você tem assinatura, corre lá, já aproveita já para ver e aprender melhor sobre o DevTools. Aqui, nós vamos tentar focar no nosso exemplo que a gente está criando junto, né? Então, eu vou focar aqui na aba de Elements e no Style também. Vamos entender primeiro essa primeira parte aqui, ó, né? Essa primeira parte, ele tem aqui na parte superior escrito Dimensions, né? Que são as dimensões. O que isso funciona? Como é que isso funciona, né, na verdade? Aqui a gente pode selecionar, né, simular, no caso, uma largura e uma altura, para a gente conseguir ver como o nosso site ficaria em outros dispositivos, né? Então, por exemplo, eu posso simular aqui uma tela de 2000 pixels de largura. Ó. Boto 2000, aperto Enter, ele está simulando aqui uma tela de 2000 pixels. Posso simular também um celular aí, vamos colocar aqui 550, pelo menos. Provavelmente deve ser por volta disso aí, pela grande, né? 550 pixels de largura a gente consegue ver o nosso site, né? Obviamente com o nosso site aberto no Google, né? No Google Chrome. Então essa parte aqui, ela é feita justamente para a gente visualizar e simular em outros tamanhos de tela, né? A gente consegue até, ó, aqui no cantinho, ó, ele abre até esse mouse diferente aqui, ó, para a gente diminuir e a gente consegue ver aqui que ele já vai dando para a gente o tamanho que ele está simulando, né? Muito bacana. Outro ponto também que é bem interessante, bem bacana, a gente pode clicar aqui em Responsive e ele já tem alguns aparelhos aqui, alguns dispositivos pré-cadastrados para a gente simular, né? A gente pode vir aqui, o iPhone 12 Pro, ele já coloca automaticamente a largura e a altura do dispositivo. Então ele tem 390 por 884 pixels aqui de altura. E isso a gente consegue simular o nosso site dentro de um telefone, né? É fundamental essa ferramenta para a gente que quer deixar o nosso código aí universal para todos os dispositivos acessarem, né? Sendo que é padrão isso. Hoje em dia é meio que, vou dizer que é obrigatório sim a gente saber criar uma página que ela fique adaptável para qualquer tipo de dispositivo que acesse, né? A gente precisa fazer isso e precisamos ter uma ferramenta para testar tudo isso, né? DevTools é maravilhoso para isso aqui. Para voltar lá naquela tela que a gente pode abrir e fechar, né? Aqui o tamanho, a largura da simulação de tela aqui, a gente pode vir aqui, clique em Responsive
ele já automaticamente já volta aqui, a gente pode, né, tem mais controle sobre ele. Perfeito. Vamos agora aqui para a aba de Elements, né? Eu vou fazer o seguinte, na aba de Elements, eu vou abrir aquele nosso exemplo para a gente ver funcionando aqui juntos, né? Então, eu vou abrir aqui no VS Code, né? Vou aqui em File, Open Folder, vou vir aqui em Documentos, onde a gente criou, né, nossa pasta HTML, seleciona a pasta, maravilha, tá aqui o nosso exemplo. Vou até minimizar, puxar um pouquinho para baixo, para eu conseguir arrastar aqui para a barra de endereço, tá? Perfeito. Bom, outro ponto, outra dica que eu quero dar, caso você não esteja entendendo o que está acontecendo aqui, como é que chegou nessa tela, recomendo que volte, tem alguns vídeos anteriores que a gente vai elaborando esse exemplo aqui, criando junto, tá? Então, tá tudo aqui no YouTube, você pode voltar e conferir, beleza? Aqui com a nossa tela aberta, olha que interessante, né? Na aba de Elements, ele cria aqui o nosso site, né? Com as tags e o conteúdo de cada um dos elementos. Se a gente vir aqui no nosso VS Code, ó, a gente consegue ver, ó, H1, treina web, parágrafo, escola online para desenvolvedores, e aqui exatamente a mesma coisa, ó. H1, treina web, escola online para desenvolvedores. Então a gente consegue entender o nosso código mesmo sem estar com o editor de texto aberto. E mais, né? A gente consegue, inclusive, alterar o seu conteúdo para fazer testes, para fazer adicionar algum conteúdo para ver como é que fica, inclusive até para estudo, né? Porque essa representação que a gente está vendo aqui, ele não é o nosso código, ele é uma representação do nosso código. Essa parte aqui ela é chamada de DOM, Document Object Model, tá? Então é um modelo do nosso HTML. Então, a gente aqui pode alterar. Podemos colocar aqui, ó, colocar meu nome, Amaury. Quando eu aperto Enter, veja que aqui, ó, tá pequeno, né? Deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho, ó. Consigo dar um zoom, né? A parte aqui a gente consegue dar um zoom maior para conseguir visualizar. Veja que aqui a gente alterou. Poxa, mas espera aí, se eu alterei aqui, então o nosso documento, ele mudou? Não. Se eu atualizo, ele volta para o original. Quando eu atualizo, ele vai lá no nosso documento e vai novamente criar esse DOM aqui para nós, né? Que é da onde está vindo a fonte do código. Ele vai pegar lá da fonte mesmo para atualizar. Então, muito bacana. Consigo mudar, consigo apagar aqui um parágrafo. Ó, veja, apertei del, ele deletou. Ó. Vou apagar esse H2. Ó. Apertei del, ele deletou também. Consigo apagar, consigo brincar aqui muito com essa parte do HTML. Atualizei, volta para o original, sem problema nenhum. Outro ponto que é de extrema importância, né, que aí já na verdade é onde a gente utiliza, né, na grande parte. O HTML, a estrutura, a gente sabe, a gente está vendo aqui inclusive e a gente sabe o que a gente fez. Porém, na hora da estilização, a gente precisa entender algum conceito, né? Então, se nós viermos aqui, ó, deixa eu só selecionar, ó, tem essa ferramenta aqui do lado, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, ela tem uma setinha na tela. Então, se a gente clica nela, ó, a gente consegue ir passando o mouse, ele vai mostrando para a gente cada elemento que a gente está passando o mouse. E quando a gente clica, veja que ele mostra aqui, tanto no DOM, né, no H1, o elemento que a gente selecionou, quanto aqui no Style, ele mostra qual é a estilização que está sendo aplicada, né, qual o CSS que está sendo aplicado nesse elemento. Então aqui, lá no nosso exemplo do vídeo anterior, a gente brincou um pouquinho com as cores, cor de fundo, a cor do texto. Aqui, ó, tá aqui foi a última cor que a gente deixou, foi color brown. Utilizamos o seletor de tag H1, ele inclusive mostra pra gente. Da mesma forma que a gente viu aqui no DOM, que a gente consegue editar, manipular, deletar, a gente consegue fazer também nos estilos. Ó, se eu clicar aqui, ó, tem esse checkbox aqui que a gente pode desmarcar. Se eu desmarco, veja que ele perdeu a estilização. Se eu marco novamente, ele volta, né? Inclusive, eu consigo brincar aqui também, ó. Colocar aqui, ó, blue, ele vai mudar para azul. Consigo atualizar aqui, ele volta para o zero, enfim. Inclusive, aqui eu consigo criar novas estilizações, né? Simular, né, novas estilizações. Font size, vou colocar 5, que no caso é uma
unidade de medida aqui, relativa, que a gente utiliza para definir tamanho de fonte ou espaçamento, enfim. O REM é uma unidade de medida, tá? Assim como o pixel também, que a gente conhece. Eu coloco 5 pixels, ele vai ficar pequenininho ali, e eu posso vir aqui testar e desmarcar. Outro ponto aqui bem bacana, eu posso clicar aqui nesses 5 pixels e rodar o scroll aqui, ó, tanto para cima quanto para baixo, ó. Olha que interessante, a gente já consegue ir adicionando, mudando, tanto subindo quanto descendo a quantidade de pixel aqui nesse caso, né, da nossa fonte. E aí a gente consegue, com uma precisão muito maior, colocar numa fonte mais agradável, que a gente está simulando aqui, a gente está vendo o que está acontecendo, né? Então a gente consegue simular essa condição e pegar, opa, maravilha, é isso aqui que eu quero no meu site. A gente sabe, se a gente atualizar isso aqui sai. Porém, eu sei que essa font size ficou 76, né, entre aspas, supostamente o que eu quero, então eu vou lá no meu CSS e vou atribuir, né? Vamos fazer isso aqui. Vou abrir aqui novamente, vou aumentar um pouquinho, né, que eu tinha deixado um pouquinho menor, para a gente visualizar. Vou no CSS, 76, maravilha. Então vou aqui, font size, 76 pixels, né? Tô fazendo um exemplo como se 76 pixels fizesse sentido, né? Obviamente, estamos apenas exemplificando nesse momento. Se eu atualizar agora, ele sim vai adicionar esse font size, eu posso tirar. Esse está o original que estava, né? Se eu atualizar, aí ele vai apresentar aqui que foi o que a gente alterou. Pô, coloquei, não tá legal, eu vou diminuir um pouquinho. Beleza, né? 68 é melhor. Atualizei, ele voltou, não tem problema. A gente volta lá e seleciona. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou mostrando essa parte? Porque é muito importante a gente entender e conseguir trabalhar com o DevTools nessa parte de estilização. Porque aqui a gente consegue aplicar estilos, fazer teste, mexer em tudo, alterar tudo e, no fim das contas, né, a gente não está alterando o documento original, né? A gente está fazendo exemplos, treinando, praticando para saber até chegar ali onde a gente quer. Então, utilizem muito essa ferramenta aqui, tá? Eu não vou entrar muito em muitas propriedades CSS para não complicar muito, né? Vasculhem, pode procurar aqui, mexa bastante. Você consegue fazer tudo isso aqui que eu estou fazendo em qualquer site da internet. Então, se você entra no site aqui da TreinaWeb mesmo, você pode alterar aqui o DOM da TreinaWeb, né? Que a gente já sabe o que é. Todo o HTML da TreinaWeb a gente pode alterar. Você aí da sua casa pode fazer isso. Quando você atualizar, ele vai recarregar com o arquivo que está no servidor, que óbvio que a gente não tem acesso, né, para alterar. E simplesmente ali na parte visual a gente consegue simular com o DevTools. Então pratica bastante, essa parte é bem legal. Tem mais uma dica aqui muito interessante. Essa aba aqui do lado de Styles, ela se chama Computed, né? Vamos nela aqui. Essa aba Computed, ela é sensacional. Funciona da seguinte forma, acho que na primeira aula, na segunda também a gente comentou sobre isso. Elementos possuem suas estilizações por padrão, né, que são os estilos default. Eles vêm padronizados de uma certa forma, com tamanho de fonte, um font weight definido, pré-definido pelo próprio navegador. Então eles já vêm, alguns elementos já possuem isso, né? Não é a gente que escolhe, por exemplo, que a cor desse texto aqui é preta, e isso aqui vai estar, o H2 vai estar em negrito, o navegador que aplica essas estilizações. Então, para a gente conhecer e saber o que está sendo aplicado, né? Fora o que a gente escolhe. Porque, por exemplo, aqui, ó, o H1. Vou abaixar aqui um pouquinho. O H1, o que está sendo aplicado nele? Display block, não foi a gente que colocou. A gente apenas informou a cor e o font size, né? Aqui a gente está vendo que foi aplicado um display block, a gente ainda não viu aqui, mas vamos ver mais para frente também. Mexeu na altura, ó, o height é a altura, né? Automaticamente, quando você altera a fonte, você aumentou a fonte, você aumentou a altura, né? Foi adicionado margem, foi mexido na largura, né? Então, nada disso aqui foi a gente simplesmente colocou fonte e a cor, né? Vamos ver algum outro elemento. Vamos ver aqui, vamos ver esse LI aqui, ó. O LI, ele tem um list item, ele tem um height, ele tem um list style. Esse list style são essas bolinhas que ficam aqui, vamos ver mais para frente também sobre listas. Então, já é aplicado automaticamente, ó. O alinhamento do texto, ele é por padrão à esquerda,
muito interessante isso para a gente aprender qual que é o comportamento padrão dos elementos. Fica muito mais fácil para a gente estilizar, né? A gente não precisa vir e colocar, texto alinhado à esquerda, a gente já sabe que tem, né? Então, isso aqui nos ajuda bastante. Então, utilizem bastante aqui o Computed, até a aba do Styles, essa aba do DOM aqui, do Elements, para a gente ver o HTML. Pratica bastante e vale muito a pena. E nos vídeos futuros nós vamos ver muito sobre o DevTools. Nós vamos utilizar ele demais mesmo para fazer os nossos exemplos. Então, isso aqui é fundamental e eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima.